Esse é o programa Papo de Bola. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro buscar o jornalista Wellington Campos. O Wellington chegando por aqui, o Wellington Campos que embarca provavelmente amanhã. Nós vamos confirmar com o Wellington primeiro para a Itália e depois para o Catar. Vamos buscar jornalista Wellington Campos. Vamos ver se ele já está por aqui. Wellington, você me ouve? Só te ouço, não estou te vendo não, Rogério. Então eu vou tentar novamente aqui, que eu não te vejo. Também vou ligar de novo. Wellington, tá ok? Tá ok, estou te aguardando. Vamos lá, o Wellington Campos tentando falar com o jornalista Wellington Campos diretamente do Rio de Janeiro. Vamos ver se conseguimos a imagem também do jornalista Wellington Campos por aqui. O Wellington, que como disse, deve estar embarcando para a Itália amanhã. Agora sim, agora ele apareceu por aqui, o nosso querido jornalista Wellington Campos. Então vamos colocar a vinheta do Wellington Campos. Wellington Campos! Pois é, Wellington Campos, boa tarde, meu amigo. E eu começo te perguntando quantos dias para a Copa do Mundo e que dia que você viaja. A sua escala primeira é na Itália, Wellington Campos. É isso aí, meu querido Rogério. Boa noite para você, para os amigos. E faltam 10 dias para a Copa do Mundo. E se Deus quiser, amanhã a gente embarca para a Itália para encontrar a seleção brasileira, né, e fazer esse período de treinamento. E hoje, até já com uma boa notícia, que foi a volta aos treinamentos do Richarlison. É uma boa notícia para o técnico Tite, né, Rogério? Pois é, o Richarlison, na distribuição das camisas dos jogadores convocados, ele está com a 9, Wellington? Deixa eu até confirmar aqui para você que eu anotei. Hoje nós ficamos naquele julgamento do Vasco, foram praticamente 7 horas de julgamento. Richarlison com a 9. Alisson 1, Danilo 2, Thiago Silva 3, Marquinhos 4, Casimiro 5, Alexandro número 6, Paquetá 7, Fred 8, Richarlison 9, Neymar 10, Rafinha 11, o Everton 12, Daniel Alves 13, Militão 14, Fabinho 15, Alex Telles 16, 17 Bruno Guimarães, 18 o Gabriel Jesus, 19 Antony, 20 o Vinícius Júnior, 21 o Rodrigo, 22 Everton Ribeiro, 23 o Ederson, 24 o Bremer, 25 o Pedro e 26 o Gabriel Martinelli. São os jogadores e suas respectivas camisas para a seleção na Copa do Mundo. Wellington, por favor, te incomodar, mas escala a seleção brasileira baseada nesse número de camisas, o número que cada jogador vai carregar. Dá para formar a seleção brasileira que poderia, por exemplo, ser a titular da seleção? Olha, vamos lá. Alisson, número 1. Sim. Eu acho que ele vai começar de Danilo, lógico. Danilo 2, Thiago Silva 3, Marquinhos 4, Alexandro 6, Casimiro 5, 8, Fred, para mim, 7, Paquetá, 10, Neymar. É isso? Não, pode ser também, pode não ter o Fred, pode ser, vamos lá. Qual o número da camisa do Fred? 5, Paquetá 7, Neymar 10. Ok. Aí sim, o Rafinha com a 11, Richarlison com a 9 e Vinícius Júnior com a 20. Seria a tendência que seja esse time aí para estrear. Pois é, só não seguindo Isso sem se apresentar, sem treinar, sem nada. Sim, baseado no que o Tite apresentou nos últimos, né? Jogaria com o Casimiro, primeiro volante, e com o Paquetá fazendo aí um segundo volante. Mas um time com um DNA bem ofensivo, né? Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e também o Vinícius Júnior. Pois é, um timão que anima a todos nós, com certeza. O Wellington Campos, vamos para o futebol mineiro, porque estive falando do Cruzeiro, estive trazendo uma entrevista do diretor financeiro do Cruzeiro, falando que o Cruzeiro resolve essa questão de estádio, se joga no Mineirão ou em um outro estádio
no ano que vem, que o Cruzeiro resolve isso no primeiro semestre, no máximo, do ano que vem. E você traz uma entrevista do técnico Paulo Pesolano. O que o Pesolano traz de novidades para a gente, meu querido Wellington? Ô, Rogério, veja bem, essa entrevista ele concedeu após a vitória de domingo diante do CSA. Não pelo jogo, mas ele faz um balanço do que foi a temporada, né? Um cara desconhecido que chegou, que pega o time do Cruzeiro, monta o time do Cruzeiro e faz bonito e devolve o time ao seu devido lugar, que é a elite do futebol brasileiro. A gente viu uma torcida cruzeirense contagiante, lotando os estádios, o time em plena sintonia com a torcida, e isso aí, sem dúvida, foi uma das coisas mais positivas da temporada do futebol brasileiro, Rogério. Pois é, vamos trazer o Paulo Pesolano, que é um técnico que até então era desconhecido e valorizou demais com o seu trabalho, não só o resultado, né, Wellington, mas a maneira como ele administrou um grupo que era visivelmente um grupo que não é um grupo de craques, mas ele conseguiu arrancar de cada jogador o seu melhor e tornou o time do Cruzeiro um time muito competitivo. Então vamos trazer o nosso treinador do Cruzeiro, Paulo Pesolano. Deixa eu ajeitar aqui o Wellington para trazer. Bota na tela. Vamos buscar aqui na tela o Paulo Pesolano. A verdade, para falar rápido todo lo que foi o ano, sabemos tudo que era um ano muito difícil, ¿sí? Um ano muito complicado. ¿Por quê? Porque era el tercer ano en Serie B para un time tan grande como Cruzeiro. La ansiedad que llegó un dono novo, ese dono era Ronaldo. Llega un treinador que ninguém conocía, entonces comenzamos con las dudas, ¿no? Con la dúvida que ten la torcida, la gente, mas fuimos ganando esa confianza jogo a jogo. Después los jugadores lo hicieron muy bien, que gracias a ellos conseguimos ese gran objetivo de ascender, de salir campeón. Y ese año, como fue así, cada juego era una final, como lo falamos siempre, no nos iba a sobrar nada cada juego, sino dábamos el máximo. Por suerte, los jugadores entendieron eso del primer día, del primer juego del Campeonato Mineiro, hasta el último juego de hoy, que teníamos que dar el 100% por la torcida, por la camisa, por lo que significa Cruzeiro. Y en el año salió todo cierto, salió todo no como esperábamos, ¿eh? Ninguém esperaba este año tan bueno, en todo sentido. Mas sí estábamos confiantes que íbamos a conseguir ese ascenso porque confiábamos mucho en el trabajo, mucho en el equipo que siempre falo se arrumó fuera del campo para después arrumar ese equipo dentro del campo. Y nada, y hoy fue lo que fue el año, ¿no? Merecían, estos jugadores, esa torcida merecía terminar ganando, ¿sí? Finalizar este campeonato como ellos merecían, porque todo lo que hicieron día a día, ¿sí? Y bueno, hoy fue un día redondo también, como fue todo el año, ganando de la manera que se ganó, virando ese juego en los últimos 5 o 6 minutos. Así que muy feliz, primero que nada por esos jugadores, por toda la gente que trabaja, por el staff, por comisión técnica. Y nada, muy feliz por la familia de cada uno, ¿no? La familia de cada jugador, de cada comisión, cada uno de la comisión técnica, de cada uno del staff, que son el soporte de nos, que son los que están día a día luchando para que dé todo cierto en el trabajo, porque al final de cuentas este es el trabajo de nos, así que por suerte fechamos el año como todo merecía y muy feliz porque no era lo mismo fechar bueno ganando que no consiguiendo la victoria, así que se fechó como se tenía que fechar. Y muy obrigado a vosotros por el respeto de todo el año, sí, sinceramente. No es fácil tener ese ida y vuelta con todos y mantener ese respeto que se tuvo este año. Y nada, el año próximo sabemos que va a ser un año muy duro para Cruzeiro, ¿sí? Sigue en reconstrucción, va a ser un año que tenemos que redoblar esfuerzos todos y nada, más que nunca están en todos los detalles y va a ser el año de más trabajo para nosotros, sin duda. Va a ser un año mucho más difícil que este. Así que le pedimos a la torcida que entienda que, como entendió en este año, siempre estuvo apoyando. El año que viene tiene que apoyar más. ¿Por qué? Porque vamos a tener resultados más adversos,
más negativo, sin duda, porque hay equipos muy fuertes, mas que sepan que el que vista la camisa de Cruzeiro, el que trabaja en un Cruzeiro va a dar el máximo como dio este año, así que nada, obrigado por todos, obrigado a todos e parabéns a vocês também, né? Muito obrigado. Pois é, Pesolano, aliás, Wellington, se tem algo que eu acho que o Pesolano acrescentou muito ao futebol brasileiro, foi a sua postura bem objetivo, não tem lero-lero com o Pesolano, ele é bem objetivo e detalhe, o time joga bem, ele assume que jogou bem. Joga mal, não precisa jornalista nenhum ficar apontando qualquer questão com ele, porque ele já faz uma leitura do seu time de uma maneira bem sóbria, bem correta. Isso é positivo, né, Wellington? Não tenta tampar o sol com a peneira. Você sabe que esse termo é português, né? É tampar o sol com a peneira. E veja só, o Pesolano é isso tudo que você falou. Ele, quando o time jogou bem, ele rasga elogios à equipe, joga mal, ele diz eu não gostei, jogou mal por isso. Você lembra quando o Cruzeiro perdeu para quem? Acho que foi por Sport. Ele falou, eu avisei lá no vestiário, se não tiver a pegada nesses últimos jogos aí, não vai ficar comigo pro ano que vem. Você lembra disso? Foi contra o Sport, ou foi um outro jogo que o Cruzeiro tomou uma cipuada aí e ele foi no meio dos caras. Foi o Sport, perdeu 3-0. Na imprensa. Né? Então, se ele falou isso para nós da imprensa, imagina que ele falou dentro do vestiário. E o jogador gosta disso também, Rogério. O jogador gosta do cara franco. O cara que joga aberto, fala na cara. Pois é, e outro detalhe, o cara que realmente põe em campo aqueles que treinam bem. Isso é algo, inclusive, eu vejo sempre alguns jornalistas questionando, até por não conhecerem bem o Pesolano, se ele manteria essa postura dura dele em relação a craques. Como seria a convivência do Pesolano com craques? Ele exigiria desses craques da mesma maneira? Olha, postura. Quem tem essa postura vai exigir do Pelé se estivesse em campo. E ele vai formar o time dele com pessoas que ele confia, seja na Série A, na Série B, na Série C, na Série D. Né? O Cruzeiro vira aí o Ronaldo arruma aí alguns parceiros investidores e vai fazer o Dream Team, o time dos sonhos. Ele, com certeza, esse Dream Team dele vai ter os melhores e dentro do perfil dele, de pegada, de correr o tempo todo. Você pode até ver que o Cruzeiro não tem tanta técnica, mas tem uma pegada, corre o tempo todo, e isso atrapalha o adversário. Né? A disposição no futebol hoje ela é muito importante. Você falou da seleção brasileira ainda há pouco, que é um timaço. Mas é um time que corre, é um time que morde, é um time que agride, né? E com habilidade, com inteligência. Então, isso aí faz a diferença. Eu sou fã do Pesolano. Pois é, eu acho que realmente quando você tira do jogador o melhor dele, às vezes um jogador razoável fica bom, porque ele vai ao seu limite. E dependendo, às vezes você tem um cara que é craque, mas é um cara que precisa de estar sendo preguiçoso. É o melhor termo. Rogério, vamos lá. Quando surgiram Ganso e Neymar, o Ganso era mais que o Neymar. Sim. E aí depois o Ganso se perdeu. E muita gente dava o Ganso como fim de carreira quando o Fluminense contratou. E aí vem o Abel, aí vem o Fernando Diniz. Eu até brinco com o pessoal. Se o Tite tivesse chamado Paulo Henrique Ganso, para mim, não falando sério, não seria nenhuma surpresa. Absurdo, né? Não seria um absurdo. Que ele está jogando hoje o Fernando Diniz conseguiu tirar do Ganso o que ele tem de melhor, que é o passe, que é o posicionamento. O Germancano já fez 42 gols na temporada, Rogério. Quantos passes o Cano botou o Ganso colocou. O Ganso botou para o Cano fazer? É só pegar na estatística aí. Então, é um cara inteligentíssimo. A bola passa no pé dele em todas as jogadas do Fluminense. Raramente o Flu faz um gol que a bola não passa no pé dele. Mas por quê? O que você está falando é o treinador que consegue tirar
do atleta, e o Muricy fez isso com ele quando ele passou lá pelo São Paulo, méritos para o Muricy, né? Que você conhece o atleta e você consegue tirar dele o que ele tem de melhor. Pois é, e um detalhe, Wellington, eleva a autoestima do jogador. Eu fico reparando os jogos do Fluminense, tecnicamente o Ganso é acima da média de vários jogadores da seleção brasileira atual, que vai para o Catar. Agora, o detalhe que tem me chamado a atenção, a movimentação dele, tem corrido mais, tem se esforçado mais na recomposição do time do Fluminense, que é mérito do Fernando Diniz. Nós falamos de superação, dessa coisa das pessoas evoluírem sempre, independentemente da idade. O cara tá ficando velho, já não dá mais. Aí no Brasil nós temos muito, infelizmente, esse costume de rotular as pessoas de velhas e não dar valor a eles. E ontem, vendo a campanha tá aí para mostrar, mas vendo o desempenho do Internacional ontem, com o técnico Mano Menezes à beira do gramado, agitado, cobrando marcação, mas com um grande detalhe, com uma maneira de jogar muito diferente que o Mano jogava uma época atrás. Quer dizer, o próprio Mano seguiu a modernidade do futebol, com marcação mais alta, com jogadores que fazem uma transição leve. Eu fiquei feliz de ver o Mano mostrando que ele se reciclou e faz um grande trabalho à frente do Internacional, que é o vice colocado do Campeonato Brasileiro Série A, né, Wellington? Ô, Rogério, você é um bom cozinheiro. Você se vira bem na cozinha. Então, você abre a geladeira, o que eu tenho aqui? Eu tenho ovo, tenho isso, tenho aquilo. Então, você, em cima do que você tem, você vai montar o prato mais gostoso que você pode oferecer para a sua família no almoço ou no jantar. Estou falando da nossa maneira de comer aqui do Brasil. E o Mano, quais os jogadores que ele tem no Internacional? Qual que é o DNA desse time? É esse DNA, então o Mano vai trabalhar em cima desse DNA para ele tirar, é o que nós estamos falando, Pesolano, o que ele tem de melhor do elenco que tem às mãos. É o que o Fernando Diniz faz hoje no Fluminense, o Dorival Júnior faz com o Flamengo, né? Você lembra, até quando chegou o Dorival, e qual o segredo do Flamengo? O segredo do Flamengo, o Dorival chegou e falou, goleiro joga no gol, lateral direito joga na direita, zagueiro joga na zaga. E o time são as mesmas caras que passaram com o Paulo Souza. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, está brigando aí na parte alta da tabela do campeonato, mesmo para não ser campeão, mas está entre os 5 melhores do Brasileirão, o time do Flamengo. Mas por quê? Porque tem qualidade. Qual é o DNA do Flamengo? É atacar. Então não adianta você mandar o Flamengo recuar, que ele não sabe. Ele vai dar pancada, ele vai fazer falta, vai receber cartão amarelo, vai receber cartão vermelho, mas dá a bola para o time do Flamengo. Fala assim, você vai falar para o Arrascaeta o que ele tem que fazer? Você vai falar para o Pedro o que ele tem que fazer? Para o Gabigol. Você vê o Gabigol, que muita gente contestou até a convocação do Tite, por que levou o Gabriel Martinelli e não levou o Gabigol? O Gabigol, ele se reinventou no ataque do Flamengo. Sim. Né? Por quê? Jogando mais recuado. Quem é o fazedor de gols? É o Pedro. Quem ajeita a bola para o Pedro? É o Gabigol, que sai da área, que vem no meio, que vai para os lados e que joga a bola para o Pedro fazer o gol. E todos recebem o bicho. Pois é, e o Gabigol com um fôlego realmente muito grande para desempenhar toda essa movimentação no ataque do Flamengo. E tem uma coisa interessante, o Wellington Campos, eu não gosto do Gabigol como finalizador, acho que ele não é um grande finalizador. E o Pedro é muito melhor. Ele é meio afobado. Ele perde muitos gols. Quando ele recuou e passou a abastecer o Pedro, essa troca deu liga, porque o Pedro é matador e a eficiência do Pedro é impressionante. E o Gabigol se deu muito bem em toda a movimentação. Quanto à seleção brasileira, o estilo de jogo
da seleção, o Tite está optando por jogadores mais agudos, mais rápidos, que realmente jogam pelos flancos do campo. É uma opção, mas se o Gabigol tivesse sido convocado também, não era nenhum absurdo. Não era. E você estava falando das pessoas mais experientes. O que eu estou ouvindo de bobagem sobre o Daniel Alves, parece que o Daniel está afastado pelo INSS e que está aposentado há 12 anos. Meu Deus do céu. Primeiro que ele tem saúde de vaca premiada, como a gente diz lá em Valadares, né? Lá em Formiga também. Segundo que é um extra série. E um jogador de grupo, um jogador que você vai botar ele na defesa, vai jogar, você vai botar ele no meio, ele vai achar um jeito de jogar. Se você colocá-lo no ataque, ele vai achar um lugar para jogar, porque ele sabe jogar. O jogador que sabe jogar, ele não te atrapalha, ele te ajuda, Rogério. Olha, o que te atrapalha é o mais ou menos, é o ruim, esses aí que te atrapalham. Eu acho que essa questão da seleção, nessa convocação do Tite, é a questão de muitos jornalistas de ser contra. Porque você tem que achar, simplesmente concordar que foi uma boa convocação, não traz ibope, não é isso? Acho que é uma discussão... Tem que discordar. Que é alimentada, mas que não faz muito sentido, porque a convocação foi excelente, amigo. Mas ontem o Wagner Menezes, a gente fazendo lá o giro esportivo da Tupi, e ele falou assim, mas a convocação do Daniel Alves é um absurdo. Perfeitamente, me dá um lateral igual a ele. Não, me fala um lateral, a altura dele, lateral pela direita. O Rodinei, calma, o Rodinei nunca passou na seleção brasileira. O Rodinei, o Tite falou, lateral dele tem que marcar, não tem que atacar, porque ele já tem atacantes. Eu não estou menosprezando o Rodinei, mas para você jogar com o Rodinei, você tem que ter um volante que, com o Brasil sem a bola, esse volante vira lateral para cobrir o buraco que ele deixa até ele recompor. Isso aí, você leva o Flamengo de Leonardo Moura, né? O Ayrton desceu o Leonardo Moura, lá vai o Leonardo Moura, parecia uma vaca doida. E sem a bola, o Ayrton ia para a lateral direita, ele voltava como volante. Pois é, eu acho exatamente essa questão de você não precisar, pelo estilo de jogo do Tite, de um lateral que precise ir à linha de fundo, por exemplo, para cruzar. Você precisa de um lateral que vai acabar se tornando, dependendo do jogo, num armador, né? Porque, por exemplo, eu não consigo ver um Daniel Alves em campo, apesar que você não pode subestimar nunca o jogador no nível e no padrão do Daniel Alves. Mas eu imagino que um jogo contra a França, com o Mbappé jogando pelos flancos, você não vai jogar com o Daniel Alves. A tendência é realmente um Mbappé, com a sua velocidade, trazer muitas dificuldades. É mais fácil o Danilo, então, lógico. Você não vai botar, de repente, o Fabinho no jogo para colar no Mbappé e não deixar ele andar? Sim, então é esse aspecto que eu... Você monta o seu time hoje de acordo com também o adversário. Lógico. Agora, eu estou me lembrando aqui de um jogo do Daniel Alves, do Dani, eu não me lembro se ele, no São Paulo ainda, que ele enfrentou acho que o Cebolinha, mas a comparação é um pouquinho como essa, um atacante agudo, rápido, e o Daniel pegou esse atacante mais veloz do que ele, driblador, e ele colou nesse atacante, o atacante não andou. Se não me falha a memória, foi o Cebolinha em algum momento ainda, talvez no Grêmio, tá? E o Cebolinha não andou. Bem estilo do que o Rafinha faz com toda a sua experiência, um jogador rodado e tal. Ninguém faz graça em cima de jogadores desse nível. É muita experiência, muita rodagem para alguém fazer um nome em cima desses jogadores. Bom, Wellington, extrapolamos o tempo, amigo. Eu vou colocar
nas nossas redes a entrevista do Mano, a entrevista também do presidente do São Paulo e do Rogério Ceni após a derrota ontem do São Paulo para o Internacional, derrota que a torcida São Paulina ficou na bronca realmente. São Paulo fez um jogo muito ruim ontem, perdeu para o Inter por 1-0. Queria te agradecer, amanhã você está em trânsito, né, amigo? Amanhã vou estar em trânsito, Rogério. Amanhã a gente vai estar voando para a Itália, se Deus quiser, e nosso próximo contato é já lá na Itália, com frio de Turim. Ótimo, meu querido. Boa viagem para você, bom trabalho e que você vá com Deus, meu amigo. Muito obrigado. Amém. Obrigado aí pelo carinho, pelo apoio de sempre. Um beijo na querida Neuzinha aí, um beijo nos netinhos, na família toda. E fica com Deus aí, Rogério. Obrigado, Wellington Campos, partindo para a sua missão, 8ª Copa do Mundo, desse grande jornalista, Wellington Campos. Abraço, Wellington, obrigado. E o Papo de Bola agora vai embora também. Voltamos amanhã.